Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu quero nessa tarde cumprimentar os nossos irmãos e irmãs com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Aonde vocês estiverem, meus irmãos, nessa tarde, receba mais uma vez a presença maravilhosa do Espírito Santo do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. E aqui quem tem o prazer, meus irmãos, e a alegria de vos cumprimentar mais uma vez é a sua irmã em Cristo, a irmã Venilda. Estamos aqui, meus irmãos, nessa tarde, pela graça do Senhor nosso Deus, pela bondade do meu Senhor e pelas suas muitas misericórdias, meu irmão, para estarmos juntos meditando mais uma vez na santa palavra do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. O meu Senhor, meu irmão, já tem uma palavra revelada para o nosso coração. E que nós possamos, meu irmão, nessa tarde, estar na presença do Senhor nosso Deus, para ouvir, meus irmãos, aquilo que o Senhor nosso Deus tem para falar conosco através da sua palavra. A minha Bíblia, meus irmãos, já se encontra aqui aberta no Evangelho de Mateus 7 e no versículo 21 e 22 e o 23, meus irmãos, para a nossa meditação, para os nossos irmãos e irmãs que queiram nessa tarde, meus irmãos, me acompanhar na leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus 7, versículo 21, 22 e 23, para nós estarmos meditando na santa palavra do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizemos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha, meus irmãos, que palavra tremenda nessa tarde. Esta mensagem, meus irmãos, ela veio para o nosso coração nessa tarde, meus irmãos, como um despertamento. Quem está dizendo, meus irmãos, estas palavras é o próprio Senhor Jesus. É Ele quem está dizendo, meus irmãos, que nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Porque quantas pessoas, meus irmãos, estão aí por esta terra, pregando a palavra do Senhor nosso Deus, dizendo que o Senhor é o Senhor da sua vida, que serve o Senhor aqui nesta terra, mas serve o Senhor, meus irmãos, da sua maneira, serve o Senhor do seu jeito, não quer ter uma vida santa diante de Deus, não quer ter ali uma renúncia, quer servir o Senhor, meus irmãos, mas do seu jeito, do jeito que agrada a sua vida, do jeito que agrada a sua carne. E é isso que a palavra do Senhor nosso Deus, meus irmãos, está dizendo, o próprio Senhor falando que nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas quem vai entrar no reino do céu, meus irmãos, é aquele que faz a vontade do Senhor nosso Deus. É aquele que serve, meus irmãos, o Senhor aqui nesta terra, não segundo aquilo que eu penso, não segundo aquilo que eu acho, mas segundo o que está escrito, meus irmãos, na palavra do Senhor nosso Deus. Porque não adianta nada, meus irmãos, nós querer servir o Senhor aqui nesta terra do nosso jeito. Servir o Senhor da nossa maneira é muito fácil, meus irmãos. Não ter que renunciar a nada, não ter que fazer nada, é só ir na igreja e voltar e dar glória a Deus e tá tudo certo. Não, meus irmãos. A palavra do Senhor nosso Deus é fiel. A palavra do Senhor fala do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, meu irmão.
O Senhor Jesus, quando ele veio aqui, meus irmãos, sobre esta terra, ele pagou o preço, meus irmãos, na cruz do Calvário. Ele pagou o preço que ser humano nenhum nesta terra teria condição de pagar. Ele pagou pelo resgate, meus irmãos, das nossas vidas. O Senhor nos resgatou pelo seu sangue, meus irmãos. Mas para nós entrar no céu, nós temos que servir o Senhor aqui, meus irmãos, com verdade. Nós temos que servir o Senhor nosso Deus conforme a sua vontade, conforme o seu querer. E a vontade do Senhor nosso Deus, meu irmão, ela é boa, perfeita e agradável. O Senhor não vai pedir nada para mim e para você que nós, meu irmão, não tenhamos condição de fazer. Porque o Senhor nosso Deus, ele nos conhece, meu irmão. Ele conhece as nossas limitações, ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe, meu irmão, que nós somos limitados aqui sobre esta terra. Mas a palavra do Senhor nosso Deus é fiel. O Senhor diz, meu irmão, no Evangelho de Marcos, que passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor nosso Deus não vai passar. Ela vai se cumprir, meu irmão, nas nossas vidas. E para nós servir o Senhor aqui, meu irmão, de acordo com a sua vontade, nós temos que ler, meu irmão, a palavra do Senhor nosso Deus. Nós temos que conhecer o nosso Senhor, o nosso Salvador, meu irmão, através da sua palavra. Porque a vontade do Senhor nosso Deus, ela está revelada, meu irmão. É dentro da palavra do Senhor nosso Deus. Não é fora da palavra, não. É dentro da palavra do Senhor. O Senhor deixou, meu irmão, a sua palavra para mim e para você aqui nesta terra. Para nós ler a palavra, para nós meditar, para nós ter comunhão com o Senhor, meu irmão, através da sua palavra, porque a palavra do Senhor nosso Deus é fiel. A palavra do Senhor nosso Deus, ela é viva, meu irmão. A palavra do Senhor não está morta, não. A palavra do Senhor, ela alcança a nossa vida, ela alcança a nossa casa, a nossa família, ela alcança os quatro cantos desta terra. A palavra do Senhor, meu irmão, tem todo o poder e tem toda a autoridade nessa tarde para operar, meu irmão, na nossa vida, para operar dentro da nossa casa e no meio da nossa família. É a palavra do Senhor nosso Deus, meu irmão, que tem que estar dentro do nosso coração. E é por isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui, meu irmão, no Evangelho de Mateus 7, versículo 21, que nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Senhor nosso Deus, meu irmão, aquele que serve o Senhor aqui nesta terra, pelo que está escrito, meu irmão, na palavra, que é guiado pela palavra do Senhor nosso Deus. E ele vai dizendo, meu irmão, no versículo 22, que muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizemos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Olha, meu irmão, o que o Senhor está dizendo para o nosso coração nessa tarde. Muitos me dirão naquele dia. Que dia é esse, meu irmão? O dia do encontro com o Senhor da glória. O dia que o Senhor marcou, meus irmãos, para todos nós que estamos aqui sobre esta terra. Porque vai chegar, meus irmãos, esse dia. Esse dia vai chegar para mim. Esse dia vai chegar para você. Esse dia vai chegar para todos, meus irmãos, que tem o fôlego de vida aqui sobre esta terra. O dia do encontro com o Senhor da glória. O dia, meus irmãos, que vamos estar frente a frente com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. E ele, meu irmão, minha irmã, é aquele que conhece, meus irmãos, as nossas obras. Ele é aquele que conhece a nossa vida. Ele é aquele que sabe todas as coisas. Ele é aquele que contempla cada palavra, meus irmãos, que sai da nossa boca. Ele é aquele que contempla o nosso coração. Ele é aquele que contempla os nossos pensamentos. Nada, meus irmãos, passa diante dos olhos do meu Senhor sem que ele não contempla. Ele é conhecedor, meus irmãos, de todas as coisas. E é na presença dele, meu irmão, minha irmã, que naquele dia que o Senhor está falando aqui na sua palavra, nós vamos estar frente a frente com ele. E as nossas obras, meus irmãos, será que as nossas obras serão aprovadas por ele? Será que as nossas obras, meus irmãos, estão de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus? Porque ele está dizendo, meus irmãos, aqui que muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizemos nós em teu nome. Quantas pessoas, meus irmãos, nesta terra estão abrindo
a sua boca para dizer assim diz o Senhor, quando o Senhor não está dizendo nada, meu irmão, quando o Senhor não está falando nada. Ai daquele, meu irmão, minha irmã, que falar que o Senhor está falando quando o Senhor não está falando. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo que sai da nossa boca está na presença do Senhor nosso Deus poderoso, e nós vamos prestar conta, meu irmão, diante do nosso Deus poderoso. E Ele está dizendo que as pessoas vão dizer para Ele: nós profetizemos no teu nome. No teu nome nós fizemos tantas maravilhas, expulsamos demônio no teu nome. E o Senhor, meu irmão, é aquele que está observando todas as coisas. Ele é aquele que está contemplando, meu irmão, minha irmã, toda esta terra. Ele contempla cada ser humano, meu irmão, aqui sobre esta terra. E o Senhor está dizendo, meu irmão, de pessoas que usam o nome do Senhor nosso Deus aqui nesta terra. E usa o nome do Senhor para dizer que é o Senhor que está falando quando o Senhor nosso Deus não está falando nada. Meu irmão, minha irmã, que nessa tarde, esta palavra tremenda, ela possa vir, meu irmão, de encontro com a nossa vida. Ela possa vir de encontro, meu irmão, com o nosso ministério. Todos nós, meu irmão, que professamos a fé no Senhor Jesus aqui nesta terra. Todos nós, meu irmão, que temos um ministério dado pelo Senhor da glória. Nós temos que tomar cuidado, meu irmão. Nós temos que vigiar nas nossas palavras. Nós temos que ter cuidado, meus irmãos, com aquilo que nós falamos, porque nós vamos prestar conta diante do nosso Deus poderoso. Quantas pessoas, meus irmãos, estão enganadas neste mundo? Quantas pessoas recebeu profecias, meus irmãos, recebeu palavras que não veio, meus irmãos, do trono do Senhor nosso Deus, não. Foi o homem e a mulher por si só que falou, usando o nome do Senhor nosso Deus, dizendo que era o Senhor que estava falando quando o nosso Senhor não estava falando nada. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nosso Deus é fiel. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Se foi o Senhor nosso Deus que falou, Ele é fiel, meus irmãos, para cumprir com a sua palavra na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Que nós possamos, meus irmãos, nessa tarde, vigiar, meus irmãos, com as nossas palavras, tomar cuidado, meus irmãos, para não falar na carne, para não falar aquilo que o nosso Deus não falou, porque naquele grande dia, meus irmãos, que nós vamos estar na presença do Senhor nosso Deus, todas as nossas palavras, meus irmãos, vai estar diante do nosso Deus poderoso. E olha o que o Senhor Jesus, meus irmãos, vai dizer aqui no versículo 23, para nós terminar nessa tarde. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha, meu irmão, o que o Senhor vai dizer? Quem vai dizer, meu irmão, essas próprias palavras é o Senhor da glória, é o nosso Senhor, meu irmão, é o nosso Salvador. Ele mesmo vai dizer abertamente, ele vai dizer frente a frente com a pessoa, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Olha, meus irmãos, que palavra dura para receber da boca do nosso Senhor naquele grande dia. Não é que o Senhor, meu irmão, não conhece as pessoas, porque o Senhor Jesus, meu irmão, Ele é conhecedor de todas as coisas. O nosso Senhor, meu irmão, o nosso Salvador, Ele contempla cada ser humano, meu irmão, aqui sobre esta terra. Cada pessoa, meu irmão, que está aqui sobre esta terra e que esteve aqui, o Senhor conhece pessoa por pessoa. O Senhor está dizendo que não conhece, meu irmão, como servo e serva dele. O Senhor não conhece como uma pessoa que serviu o Senhor aqui nesta terra, que profetizou da fé, dizendo que era servo do Senhor nosso Deus. Ele não conheceu como servo dele e nem como serva dele, como uma pessoa que pregava a palavra do Senhor nosso Deus aqui, sendo guiado pelas suas mãos. É isso que o Senhor está dizendo nesse versículo 24. O Senhor nosso Deus, meu irmão, Ele é conhecedor de cada vida. Ele é conhecedor, meu irmão, de cada família. Ele é conhecedor de cada pessoa.
tudo que está aqui, meus irmãos, sobre esta terra, é conhecido pelo Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor nosso Deus vai dizer que os olhos do meu Senhor, meu irmão, passeia por toda esta terra. Toda esta terra, meu irmão, todo lugar aqui nesta terra é visto e é conhecido pelo Senhor nosso Deus. O Senhor me conhece, meu irmão, por dentro e por fora. O Senhor me conhece, Ele conhece a minha vida, Ele conhece a minha casa, Ele conhece a minha família. Ele sabe, meu irmão, que eu moro aqui no estado do Paraná. Ele sabe o nome da minha rua, o número da minha casa, o meu nome, o meu sobrenome, o nome dos meus filhos, o nome do meu esposo. Ele sabe, meus irmãos, todas as coisas está diante do nosso Deus poderoso. Ele conhece a tua vida nessa tarde. Ele conhece a tua casa, a tua família. Aonde você estiver, meu irmão, minha irmã, nessa tarde, não importa o lugar que você esteja, os olhos do meu Senhor contemplam a tua vida. Ele contempla as tuas palavras. Ele contempla o teu coração, o teu pensamento. Meu irmão, minha irmã, não adianta nós querer se esconder dos olhos do Senhor nosso Deus, não, porque os olhos do Senhor contemplam toda esta terra. Ele contempla cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs. Quantas pessoas estão na presença do Senhor nosso Deus aqui sobre esta terra, dizendo, meus irmãos, que serve o Senhor nosso Deus, dentro da igreja, na presença do seu pastor, na presença ali dos irmãos. A pessoa é uma coisa, meu irmão, quando sai da igreja para fora é outra coisa, é outra pessoa, é como se fosse duas pessoas. Mas o Senhor contempla, meu irmão, minha irmã, a tua vida. O Senhor contempla a tua casa, a tua família. Ele sabe cada palavra que sai de dentro da tua boca, dentro da tua casa. Dentro da casa do Senhor você dá glória a Deus, mas dentro da tua casa você xinga palavrão, você maltrata os teus filhos, você maltrata a tua esposa, achando que o Senhor nosso Deus não tem contemplado. Ele contempla, meu irmão, minha irmã. Ele contempla todas as coisas. E naquele grande dia nós vamos ter que prestar conta, meu irmão, das nossas obras, porque tudo que nós façamos aqui sobre esta terra está diante do nosso Deus poderoso, e Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é pecado, meu irmão. O Senhor vai dizer: você que estava na minha presença, mas estava em pecado, você que estava na minha presença, na minha casa, e maltratando a tua família. O Senhor nosso Deus, meu irmão, Ele é Deus zeloso pela sua palavra. Ele é Deus que contempla todos nós, meu irmão. Então não vai adiantar nós aqui, meu irmão, nessa terra, querer viver, meu irmão, uma vida de aparência. Na presença dos outros eu sou uma coisa, mas fora da presença das pessoas eu sou outra pessoa, sendo que todo dia e toda noite eu estou diante do nosso Deus poderoso. Ele contempla o meu deitar, mas Ele contempla também o meu levantar. E aonde eu estiver, meu irmão, minha irmã, os olhos do meu Senhor estão sobre a minha vida, estão sobre a minha casa, estão sobre a minha família. Que nessa tarde, meu irmão, nós possamos guardar esta palavra dentro do nosso coração. Que nós possamos, meu irmão, nessa tarde, meditar, meu irmão, como está a nossa vida espiritual na presença do Senhor nosso Deus. Como que nós temos nos apresentado diante do Senhor nosso Deus. Como é a nossa vida lá no trabalho. Como é a nossa vida aí, meu irmão, por onde nós passamos. O que nós temos apresentado. Será que nós temos honrado do Senhor da glória? Será que o nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, está sendo honrado, meus irmãos, nas nossas vidas, na nossa casa e na nossa família? Aonde nós estamos? Será que as pessoas, meus irmãos, que olham para mim, me olham como uma mulher de Deus, como uma serva do Senhor aqui nesta terra? É isso, meus irmãos, que nós temos que meditar. É isso que nós temos que pensar. Como está a nossa vida na presença do Senhor nosso Deus? Como que as pessoas
pessoas nessa terra têm contemplado, meu irmão, a nossa vida? Será que a nossa vida tem servido, meu irmão, de testemunho? Será que os nossos vizinhos têm olhado para nós, meu irmão, e têm olhado para mim como uma mulher de Deus, como uma serva do Senhor? Será, meu irmão? É isso que nós temos que meditar, porque naquele grande dia, meu irmão, o Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vai dizer para nós: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Olha, meus irmãos, que palavra dura, que palavra, meus irmãos, que vai naquele grande dia, meus irmãos, desmontar muitas pessoas vai cair ali, meus irmãos, nos pés do Senhor, e será tarde demais, meus irmãos. Mas enquanto nós estivermos aqui sobre esta terra, enquanto nós temos o fôlego de vida, enquanto nós temos, meu irmão, a oportunidade dada pelo Senhor, vamos servir, meu irmão, o Senhor nosso Deus com verdade, vamos servir o Senhor nosso Deus com sinceridade, com coração sincero, meu irmão, com coração reto, na presença do Senhor nosso Deus poderoso. Todos nós, meu irmão, temos falha, todos nós somos pecador, todos nós somos fraco, limitado, mas quando nós pecamos, meu irmão, na presença do Senhor nosso Deus, peça logo de imediato perdão ao Senhor, porque Ele é fiel e justo, meu irmão, para nos perdoar. Não vamos ficar guardando, meu irmão, pecado dentro do nosso coração, guardando mágoa, guardando rancor, guardando ali, meus irmãos, ódio das pessoas, desejando mal para os nossos irmãos. Não faça isso, meus irmãos, porque os olhos do Senhor nosso Deus está aqui, meus irmãos, contemplando o nosso coração, contemplando a nossa vida, contemplando a nossa casa, contemplando a nossa família. Ele contempla o nosso trabalho, meus irmãos. Ele contempla lá quem está na faculdade, as pessoas que estão no colégio, os jovens. O Senhor nosso Deus contempla a tua vida. Aonde você estiver, os olhos do Senhor te acompanham, meu irmão, minha irmã, todo dia, toda noite. Não entra, meu irmão, em roda de escarnecedores. Não entra em roda de pessoas que estão ali, meu irmão, proferindo palavras que não vai agradar o Senhor nosso Deus. Porque você, meu irmão, minha irmã, foi chamado pelo Senhor para ser a luz deste mundo. E a luz, meu irmão, ela não se mistura com as trevas. A luz, meu irmão, ela chega, quando ela chega para clarear tudo. Ela chega ali para que o Senhor nosso Deus possa operar o milagre. Quando nós chegamos, meu irmão, num lugar, a presença do Senhor nosso Deus chega conosco. É por isso que o Senhor disse, meus irmãos, na sua palavra, que nós, meus irmãos, os seus discípulos, eles são a luz do mundo e eles também são o sal da terra. E o sal, meus irmãos, ele é para temperar. O sal não é para salgar. Ele é um tempero, meus irmãos, que nós necessitamos para colocar no nosso alimento. E nós, meus irmãos, trazendo a palavra do Senhor nosso Deus, nós somos esse tempero, porque a palavra do Senhor nosso Deus, ela é temperada. A palavra do Senhor nosso Deus, ela alcança, meu irmão, em todos os lugares. E é por isso que nós temos, meu irmão, que servir de testemunho. Nós temos que viver, meu irmão, na prática, a palavra do Senhor nosso Deus. Muito mais, meu irmão, do que pregar. Nós temos que viver a palavra do Senhor, para que as pessoas, meu irmão, quando olhar para mim, vai olhar para mim como uma mulher de Deus, como uma serva do Senhor. E aonde eu estiver, meu irmão, minha irmã, a presença do Senhor estará comigo. E o nome do meu Senhor, meu irmão, será glorificado na minha vida, na minha casa e na minha família e também através da minha vida. Então guarda, meu irmão, nessa tarde, esta palavra maravilhosa dentro do teu coração. Medita, meu irmão, na palavra do Senhor nosso Deus. O Senhor deixou, meu irmão, esta palavra para o nosso coração, porque Ele sabe, meu irmão, que naquele grande dia não vai ter como, meu irmão, a pessoa se arrepender, não vai ter como a pessoa querer se consertar na presença do Senhor nosso Deus. A hora é agora, meu irmão. Hoje é o dia de nós, meu irmão, examinar a nossa vida. Como está a nossa vida na presença do Senhor nosso Deus? Será que a nossa vida tem servido de testemunho, meus irmãos e minhas irmãs? Será que o Senhor tem se agradado de tudo aquilo que nós temos apresentado diante dele todos os dias?
É nesta palavra, meu irmão, que nós temos que meditar nessa tarde. Guarda, meu irmão, esta mensagem dentro do teu coração. E aonde você estiver, meu irmão, minha irmã, nessa tarde, a mão poderosa do Senhor nosso Deus já está alcançando a tua vida e a tua casa e a tua família. Meus irmãos e minhas irmãs, e aonde vocês estiverem nesta tarde, meus irmãos, receba mais uma vez o meu abraço, o meu carinho para todos os inscritos do nosso canal. E se o Senhor, meus irmãos, me permitir, amanhã estaremos aqui de volta, 6 horas da manhã, com a oração do dia. E eu estarei mais uma vez, meus irmãos, orando pela tua vida, orando pela tua casa e orando pela tua família. Meus irmãos e minhas irmãs, se vocês puderem nessa tarde, compartilha mais uma vez, meu irmão, nosso canal. Leva, meu irmão, esta mensagem para aquelas pessoas que você conhece, que você sabe, meu irmão, minha irmã, que está passando momentos difíceis, momentos de luta na sua casa. Precisa ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Leva, meu irmão, nessa tarde a palavra do Senhor. Compartilha a mensagem do Senhor nosso Deus, meu irmão, porque aquilo que eu e você não tem condição de fazer aqui nessa terra, o nosso Deus tem. Mas tudo que você for fazer, meu irmão, minha irmã, faça para a glória do nome santo do Senhor nosso Deus. Se você puder também, deixa também o teu joinha. E você que ainda não se inscreveu, se inscreve mesmo no nosso canal e vamos caminhar junto. Junto nós vamos glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus te abençoe grandemente nessa tarde. Que esta palavra, meus irmãos, ela vai de encontro com a tua vida, com a tua casa e com a tua família. Porque todos os dias, meu irmão, nós temos que examinar a nossa vida. Todos os dias nós temos que meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Porque o grande dia do Senhor, meu irmão, vai chegar para todos nós. E eu quero te encontrar lá no céu, meu irmão, minha irmã. Aqui na terra pode ser que nós nunca venhamos nos encontrar, mas eu quero te encontrar lá, meu irmão, minha irmã, e eu quero te abraçar lá e dizer para você, meu irmão, minha irmã, que valeu a pena nós servir o Senhor nosso Deus aqui nesta terra. Que Deus te abençoe grandemente. Receba o meu abraço, meu carinho, meu irmão, e um beijo no coração. E até amanhã, se Deus quiser. Ficam todos, meus irmãos, nessa tarde, na doce paz do Senhor Jesus.